Olá, amigos web espectadores. Está entrando no ar mais um TV Esportes, comigo Fábio Clóvis, ao meu lado Pedro Baluarcidade, como vai, Pedro? Certo. E debutando no programa, Luiz Portilho, como vai, Luiz? Bem, tranquilo. Novo integrante da TV UERJ, 5 pessoas fazem parte agora da nossa equipe, vocês vão se habituando aí com os novos integrantes. Animado, Luiz, para essa nova experiência? Muito animado. Fórmula 1, o último GP nesse domingo, e deu Raikkonen tal qual o Balu queria, né, Balu? Pois é, né? E é engraçado porque foi um resultado bastante irônico. O domingo foi um pouco irônico. Primeiro porque o Lewis Hamilton, que tinha status de genialidade, né? Os grandes expoentes da Fórmula 1 já credenciavam ele a entrar na sala dos gênios da Fórmula 1. Errou como assim como em Pequim, errou também no Brasil. Ele tinha, em uma volta ou outra, tinha chances de ser campeão, chances reais. Se terminasse naquela posição, com as outras mesmas posições, teria ganho. E o trabalho dele era bem fácil. Era pra gente completar a prova, da quarta posição para frente, da quinta posição para frente, já era campeão. Não foi possível, chegou em sétimo ou oitavo. Chegou em sétimo, errou de novo. Mas tudo bem, mostrou que ainda está começando e ele tem potencial. Eu espero que isso não faça esvoaçar a sua genialidade, porque ele tem potencial. Mas o Raikkonen, que 2 vices consecutivos, pelo amor de Deus, né? Tinha que ganhar. Mas ele é um homem de gelo mesmo, né? Você pode ver que ele ganhou e ele não esboçou grandes reações. Uma grande gargalhada, tipo... Sabe? E eu fico pensando, será que ele é feliz? Mas eu espero que ele seja. Mas tudo bem. Terceiro finlandês campeão. O pessoal da Finlândia deve estar bastante feliz. E acho que eu tenho a dizer, o Massa fez um bom trabalho. Seria até o vencedor, se não fosse o trabalho de Ferrari, de equipe, né? Que ele freou na 50ª e alguns quebrados de volta lá. Aí o Raikkonen acabou sendo campeão. E foi com 110 pontos, 109 o Hamilton, 109 também o Alonso. Só que, apesar de o desempate... É um número de vitórias, só que é o mesmo número, só que tem mais segundos lugares o Hamilton. E o Massa ficou com 94 na quarta posição. E a Ferrari ganhou no Mundial de Construtores, a McLaren foi eliminada por aquele caso de espionagem e pagou uma bagatela de 100 milhões de dólares. E pois é, como é que é, né? Se a McLaren tivesse feito isso, talvez não teria pego alguns trunfos da Ferrari, mas teria sido campeã isolada dos construtores, né? A BMW Sauber ficou na segunda colocação com 101 pontos, menos da metade da Ferrari, e a Renault ficou com 51 pontos. Mas nós tivemos uma reviravolta, Luiz. Quase que o Hamilton foi campeão. Quase, impressionante. Né? Seria comprovar o apelido do Raikkonen. Azarado. O azarento, né? Só faltou um pouquinho, porque a BMW e a Williams tiveram a suspeita de usar a gasolina com a temperatura abaixo do ideal. Só que foi comprovado que não, e finalmente o Raikkonen pôde gritar o grito de campeão, pôde dar aquele sorriso maravilhoso que nem o Balu fez aqui. Sou campeão. Porque o Hamilton, se esse caso fosse verdade... Ele pularia para a quarta colocação e seria campeão. Impressionante, né, Luiz? Mas nessa corrida o grande destaque é a juventude do Hamilton, que não lhe permitiu uma grande ansiedade de ganhar o título, o fato também de não estar acostumado com grandes decisões. Dessa maneira, na maneira que se deu esse final de campeonato, 3 possíveis campeões, disputando com 2 que já têm experiências, o Alonso com 2 títulos e o Raikkonen, que já tem experiência na Fórmula 1. E essa ansiedade dele valeu, podemos perceber, pelo fato dele tentar rapidamente logo uma ultrapassagem. Que ele resolveu o problema. No companheiro de equipe e que o levou para fora da pista, ele já perdeu posição, depois o carro dele apagou inexplicavelmente. Mas que fique para a próxima. Sucumbiu à pressão. Pagou pela inexperiência, mas saiu muito bem, né? Então assim, Hamilton, o título escapou entre os seus dedos. Olha, mas pelo menos eu fiquei na frente do meu companheiro de equipe. O clima nada tenso, né? Quero ver se vai ser a mesma equipe ano que vem. O Alonso tem contrato com a McLaren, mas parece aí que pode ir para a Renault. O Flávio Briatore, chefe da escuderia francesa, está atrás dele. O que importa, como a gente falou da última edição, o Massa vai continuar na Ferrari. E quem sabe o Homem de Gelo vai servir ano que vem o nosso brasileiro. Né? E possivelmente teremos mais um piloto brasileiro, Nelsinho Piquet, quase certo, pode entrar no lugar da Renault, se o Alonso não for para a Renault, ou na Williams. 3 brasileiros, bom número, não? Bom número, sendo que o Barrichello, tadinho, não valeu muito esse ano, mas eu espero que ele tenha sorte ano que vem. E agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, que teve os seguintes resultados. No sábado, o Palmeiras venceu o Paraná por 3-0. O Fluminense perdeu para o Goiás por 5-3. Botafogo reencontrou a vitória, 3-1 sobre o Sport. No domingo, o Náutico venceu o Corinthians por 1-0. Mesmo placar de Atlético Mineiro e Vasco e São Paulo e Cruzeiro. O Atlético Paranaense derrotou o América de Natal por 2-0.
Figueirense 1, Santos 0. Internacional 3, Juventude 0 e Flamengo 2, Grêmio 0. E nessa rodada, onde os mandantes venceram todos os jogos, o Botafogo não foi diferente. No sábado, reencontrou o caminho, depois de 5 derrotas consecutivas, venceu o Sport por 3-1, Luiz. A torcida do Botafogo, nesse jogo de sábado contra o Sport no Engenhão, ganhou um presente, que foi o retorno do Diguinho ao meio-campo do Botafogo, jogador de muita garra, muita raça, posição também que o Coutinho não vinha dando conta. E a torcida retribuiu o presente ao Botafogo com uma cantoria muito forte, cantando o tempo inteiro os hinos da torcida, o hino do Botafogo, e aplaudindo os jogadores que tinham que aplaudir durante a partida. O Botafogo, como se sabe, voltou a jogar como vinha jogando no início do campeonato, quando era líder, mas teve um pecado, foi vítima do azar durante a partida, que foi a contusão grave do Luciano Almeida, jogador de muita garra, jogador de muita vibração, e que teve essa fratura no pé direito. Que contusão feia do Luciano Almeida, hein? Pois é, né? Enfiou o pé na carrinho ali. Ele mesmo falou que o carrinho foi desnecessário, mas agora a Inês está morta e ele está com o pé seriamente lesionado. Já foi operado, tudo bem. E dentro de 3 meses ele pode retornar aos gramados. E no sábado, um jogo de 8 gols. O Fluminense foi ao Serra Dourada e perdeu por 5-3 para o Goiás. O Fluminense papou algumas mosquinhas, porque chegou a fazer 3-3. Podia levar pelo menos um empate. Pô, o Goiás está um pouco mais ali embaixo, está lutando ali, está deixando o Corinthians para trás. Tem 3 pontos acima agora, mais do que o Corinthians. O Corinthians está lá na degola. E o Fluminense amargurou a derrota, mas ele vem bem, vem tranquilo. Está ali atrás do Flamengo. Atrás do Flamengo. O Flamengo é o melhor do Rio. Mas impressionante isso. É assunto para daqui a pouco. O importante é que o Fluminense... Importante não, o Fluminense perdeu e parece que realmente há uma dependência do Thiago Neves quando ele não joga. O Fluminense realmente cai bastante de produção e é difícil arrancar pontos e principalmente vencer. Agora falando do Vasco, no domingo às 16 horas, foi ao Mineirão e perdeu pelo placar mínimo para o Atlético Mineiro por 1-0, gol do zagueiro. Marcos fez Eu não aguento mais chegar aqui e falar, o Vasco, porque no começo era uma coisa tão feliz e agora o Vasco. E é engraçado porque já é uma coisa meio de se esperar, quando o Vasco vai viajar, parece que eles trocam as pernas, eles usam chuteira apertada, não sei o que acontece com eles, usam cueca apertada, alguma coisa problemática o Vasco tem fora de casa. Até porque ele tem o 4º pior rendimento. Na verdade, o 4º não, ele tem o 3º pior rendimento, que é empatado com o Sport. Só o América, que é o campeão dos campeões lá de baixo. E o Juventude também, que não tem pra ninguém. Né? Tá quase ali, né? Mas o Vasco, um time que quis ir pra Libertadores, chegou a liderar uma rodada, apresentar um desempenho fora de casa como esse, e nem mais é o grande mandante que era no primeiro turno, até um pouquinho do segundo turno. Acontece também um caso interessante, foi aquela bundada do Eduardo, que eu fiquei impressionado. Aquela primeira falta que valeu o cartão amarelo foi realmente dura, mas aquele tranquinho que ele deu com seus glúteos, que devem ser muito duros, porque jogou o Danielinho lá no chão. Mas o Danielinho ficou sentadinho lá pedindo cartão, pediu, chorou. É praxe, né? Como é de praxe, as expulsões do Vasco, né? Já o 4º jogo consecutivo que o Vasco tem jogadores expulsos. E o Vasco entra em campo quarta-feira na Sul-Americana contra o América do México e tem uma tarefa nada fácil. Quer vencer pelo menos 2-0 para ir para a disputa de pênaltis. O problema é que o Vasco tem um retrospecto muito infeliz em disputa de pênaltis. Flamengo que o diga, né? Eliminou a gente na semifinal, eu não quero nem saber. Mas eu espero que o Vasco tenha sorte quarta-feira para seguir respirando, para angariar pelo menos um títulozinho nesse ano. Algo que não acontece desde 2003. Eu não quero saber. Agora falando do Flamengo, o Flamengo está sendo a alegria carioca, já é o melhor do Rio. Alegria carioca para os flamenguistas. Melhor do Rio, Flamengo, avassaladora recuperação, venceu por 2-0 o Grêmio, uma vitória contundente. É verdade. Contundente, o Flamengo venceu. O Souza voltou a fazer gol depois de 39 dias, fez até que um belo gol. Como tem que dar certo, a bola bateu ali, ele pegou de primeira e fez o gol. E o Flamengo segue agora a 3 pontos da Libertadores, passa a ser um pouquinho mais do que um sonho. O Joel também tem um aditivo que ele pegou uma seleção, olha só. Quase isso. Quase uma seleção. Tinha um time um pouquinho melhor, mais arrumadinho, com alguns jogadores melhores. E ponto final nessa edição e até a próxima conexão. Até.